Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, você é muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso devocional diário vinculado à leitura bíblica anual. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje que é o dia 43 do nosso devocional diário, em relação ao cronograma da nossa leitura, nós lemos o livro inteiro de Tiago, lemos os 5 capítulos do livro de Tiago. E ele tem muita referência interessante, tem muita coisa bacana. Tiago escreveu esse livro provavelmente para cristãos judeus, e ele é muito prático, ele dá muitas dicas interessantes, práticas. Em alguns pontos eu vejo muita semelhança com o livro de Provérbios que Salomão escreveu, então tem muita sabedoria, muita aplicação prática. Então eu resolvi fazer hoje uma forma um pouquinho diferente, mostrando aqui o tema vão ser algumas orientações do livro de Tiago, baseado em vários dos versículos que nós lemos, ou você leu, ou vai ler no dia de hoje. Então, eu vou passar por várias orientações, várias sugestões, conselhos que tem nos 5 capítulos do livro de Tiago, para que a gente possa refletir sobre eles, combinado? Então vamos lá. O primeiro deles está, então, em Tiago, capítulo 5. Tiago 5 diz assim: Se, porém, alguns de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Alguns dos versículos que nós vamos citar são bem conhecidos. Esse é um deles, quando nós escutamos frequentemente sobre esse versículo, onde Tiago deixa clara a necessidade de sermos sábios, de aplicarmos bem os conhecimentos que nós aprendemos, principalmente os ensinamentos, as orientações bíblicas. E se você tem dúvida, se você não sabe, peça a Deus que Ele dará com generosidade, né? Nem todos os versículos a gente vai falar, vai citar muito, porque eles são muito claros, mas alguns deles nós vamos fazer alguns comentários aqui. Ó. Logo na sequência do versículo 5, que fala da sabedoria, a gente vê aí então, nos versículos de 6 a 8 do capítulo 1 também, falando sobre... Tiago acabou de falar ali para pedir sabedoria e fala para que você peça com fé, que não duvide que vai receber aquilo que você pede a Deus, porque uma pessoa que não tem fé, que pede sem fé, ela não vai alcançar nada do Senhor se ela não acredita em Deus, se ela não tem fé em Deus. Então vamos fazer a manutenção da nossa fé acreditando em Deus. Mais um conselho precioso no livro de Tiago. O próximo aqui está nos versículos 19 e 20, ainda estamos no capítulo 1. E diz assim, ó: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Olha que coisa interessante. É um versículo conhecido também, que você deve ouvir as coisas, avaliar, refletir. Esse ouvir tem o sentido de você pensar antes de emitir uma opinião, de você refletir sobre o que é ouvido. Por isso nós fazemos devocionais, para ler a Bíblia e refletir, para podermos aplicar as verdades bíblicas em nossas vidas. Não adianta, um dos temas do livro de Tiago é que ele está dando conselhos para a vida prática. Mas mais do que isso, ele quer que aqueles cristãos, eles não apenas ouçam a palavra, mas pratiquem a palavra. Então esse é um ponto latente no livro de Tiago. Então aqui ele fala ouça, no sentido não só de ouvir, mas de refletir, para você poder entender aquilo. Então você vai estar pronto para dar uma opinião, para falar. Então ouça mais do que fale, e fala também para que você não fique irado com facilidade, porque a ira não vai produzir nada de bom, não vai produzir a justiça de Deus. Então nós temos um versículo ali também em Efésios, no capítulo 4, que diz até prevê a possibilidade de ficarmos irados, mas que na nossa ira nós não devemos pecar, né? Não deixa que essa ira se estenda, que nós possamos sempre estarmos com domínio próprio, estamos sob controle da situação. Muito bem? Em Tiago 1:22, temos aí o que nós acabamos de falar, que é um dos temas ali, que é algo que pode ser tido como um dos temas centrais do livro de Tiago, que ele vai apelar para os seus ouvintes, para que eles sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. E ele acrescenta dizendo assim, não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmo, né? Enganando a vocês mesmos. Ou seja, às vezes a pessoa está numa comunidade, está numa igreja, ouve a palavra todo domingo, todos os cultos, é frequente, mas do que adianta só ouvir e não praticar? Você está enganando a si mesmo. Você não está
pondo aquilo em prática. Eu costumo dizer que a melhor forma de você lembrar da palavra de Deus é aplicando a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia segue dizendo assim, que se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla seu rosto natural no espelho e depois ele se esquece de como era a sua própria aparência. Ou seja, é algo importante que você deve ter junto contigo a palavra de Deus. Muito bem, no versículo 27 tem um conselho muito interessante, na verdade não é nem um conselho, mas é uma verdade expressa que diz que a verdadeira religião, a religião pura e sem mácula é fazer o bem, né? Basicamente ele dá o exemplo aí nesse versículo de que é visitar os órfãos e as viúvas nas aflições, porque os órfãos e viúvas, mais do que hoje, naquele tempo, eles eram muito, muito desamparados. Então a gente pode falar de uma maneira geral que é fazer o bem. A verdadeira religião pura e sem mácula é fazer o bem e se guardar da contaminação do mundo. Então nós temos que tomar cuidado com as pessoas que nós andamos, com as coisas que ouvimos, com aquilo que trazemos para dentro, que incorporamos em nossa mente, para que nós não nos contaminemos com as coisas do mundo e para que nós nos mantenhamos puros e fiéis à vontade de Deus, às orientações bíblicas do Senhor. Muito bem, passando por o capítulo 2, então, logo no versículo 1, nós temos algo interessante ali, onde Tiago continua ali a sua exposição, né, dizendo que não se pode ter fé em Cristo e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Nas versões, eu tô lendo aqui na NA, mas nas versões mais conhecidas, essa parcialidade vai falar de acepção de pessoas. Na sequência, Tiago dá um exemplo ali, nos versículos 2, 3 e os que seguem, que se uma pessoa chega na igreja, e aí ele fala da sinagoga, que era o contexto judeu, mas eu estou aplicando para a gente hoje. Se alguém chega na igreja, uma pessoa rica, bem vestida, né? E logo na sequência chega uma pessoa pobre, já com as roupas surradas, ou mal vestido mesmo, e você der preferência ao rico do que ao pobre, você está fazendo diferença entre as pessoas. Então, você não pode servir a Deus se você tem uma atitude assim. Não é coerente. Se você serve a Deus, se você é convertido de verdade, você não faz mais diferenciação ou diferença entre as pessoas. Então, você não pode distribuir cargos na igreja de acordo com o dinheiro que a pessoa tem, de acordo com a classe social da pessoa. Você não vai dar vantagens ou privilégios baseando nisso, ou em qualquer outra coisa também, tá? Não só dinheiro, mas às vezes por afinidade. A obra de Deus tem que ser tratada com seriedade e os irmãos são todos tratados da mesma forma. Então, nós sabemos que Deus nos escolheu sem sermos judeus. Tiago vai dar esse exemplo, que Deus escolheu os que eram pobres no mundo, que não eram os herdeiros naturais, por assim dizer. Né? Então, quando os judeus negaram a Jesus, ele sabendo já disso, o plano de Deus era que a palavra, o reino de Deus nos alcançasse. Muito bem, vamos seguir aqui, que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os devocionais comuns, mas eu acredito que vai ser muito edificante para você. Lá nos versículos 14 e no versículo 17, né, na verdade, esse trecho engloba do versículo 14 até o 26, né? Eu peguei aí 2 versículos para aparecer aqui na sua tela, que dizem assim, ó: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Uma palavra bem conhecida também, que a fé sem obras é morta, e vale a pena você ler com atenção esse trecho, porque aqui gera muita discussão, muita dúvida, mas em resumo, aquele que é um verdadeiro convertido, a sua fé é acompanhada das obras. Uma coisa é inseparável da outra. Então, Tiago vai falar bastante sobre esse assunto. Então, num dado momento, ele vai falar que ele não vai menosprezar as obras. Ele vai falar que as obras têm o seu valor, que Abraão foi justificado pelo aquilo que ele fez, mas que é impossível alguém chegar e falar assim, olha, aqui, olha como eu tenho fé. Se ele não tem obras acompanhando, uma outra pessoa vai falar, olha, mas olha a minha fé e olha o que ela trouxe junto, trouxe as minhas obras. É uma coisa inseparável. A fé sem as obras é morta. Muito bem. Vamos para o capítulo 3 então. Capítulo 3, versículo 2, diz ali sobre a língua. Então você também, é um trecho que você tem que
para com muita atenção, porque eu vejo que isso é um problema grave em muitas igrejas. O versículo 2, ele é emblemático, porque diz ali que a pessoa que que lida com a sua língua, ele é perfeito. Ele consegue ter um domínio, um controle próprio completo. E olha como que isso mostra a seriedade da questão. Não à toa nós temos muitas igrejas sofrendo por fofocas, por um irmão falando mal do outro, e Tiago volta nesse assunto mais pra frente. Então, ali vai falar que a língua, assim como o leme de um grande navio, é uma peça pequena, mas que controla todo o corpo. Então você pode se meter em grandes enrascadas por falar demais, por não saber o que falar, como falar. Aí volta lá no assunto anterior que nós já passamos, onde Tiago diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Ou seja, aqui ele está arrematando o assunto. Olha como pode ser complicado você falar demais ou falar coisas impróprias. Então, tem várias outras partes interessantes, mas a gente vai seguir e eu deixo para você refletir sobre essa leitura. Capítulo 4, versículo 4. Ali tem uma passagem muito conhecida que diz que quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Então aqueles que querem ser amigo do mundo, eles automaticamente são inimigos de Deus. Mais uma vez, Tiago dizendo que nós devemos tomar cuidado com quem nos relacionamos e com o que no que nós nos envolvemos, o desejo do nosso coração e da nossa mente. Devemos estar nos alimentando de coisas edificantes, de coisas que Deus que agradam a Deus, para que nós possamos sempre estar sendo abençoados por Ele, sendo chamados de amigos dele e não inimigos de Deus. Ainda no capítulo 4, versos 7 e 8. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Aqui uma lição até direta e muito interessante. Nosso relacionamento com Deus. Vamos buscar cada vez mais, porque cada vez que nós buscamos mais a Deus, mais Deus também se chega a nós e se torna próximos a nós. Agora, algo interessante, nós não devemos confrontar o diabo. O Tiago diz que nós devemos fugir do diabo. Quem enfrenta o diabo não é eu ou você, o diabo é poderoso e muitas vezes nós desconsideramos isso. Então, nós devemos sim fugir do diabo, para que resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Desculpa, eu troquei as palavras aqui. A questão é resistir e não confrontá-lo, porque o diabo vai nos tentar, nos atentar durante todo o tempo. E nós devemos nos manter firme e não nos enchermos de soberba achando que podemos. Quem pode é sempre Jesus Cristo e é Deus. Versículo 11 fala novamente sobre falar mal um dos outros e que se nós fazemos assim, nós estamos causando muito problema e tomando o lugar de Deus como juiz. Algo muito importante, tomar cuidado com a nossa língua. Versículo 16. Vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Nós precisamos ter cuidado com a forma que planejamos. Nós devemos envolver Deus em todas as nossas escolhas, estarmos orando sempre, porque muitas vezes nós planejamos coisas e esquecemos de consultar a Deus ou de colocar isso em Deus. Nós devemos, num determinado momento, nos versículos seguintes, Tiago vai falar que as pessoas dizem, olha, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas que você não devia falar assim. Você deveria sim colocar isso para Deus, dizendo... Né? Não dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Muito bem. Capítulo 5 agora, versículos 7 até o 10, uma história bastante interessante sobre paciência. Então reflita ali sobre o que Deus fala, sobre a paciência, sobre nós fortalecermos o nosso coração, tendo paciência tanto na vinda do Senhor, e ele vai estender essa questão da paciência em relação a sermos pacientes ao aturarmos os irmãos, a suportarmos os irmãos e não ficarmos queixando uns dos outros. Sermos pacientes também no sofrimento e na paciência. Ele vai citar Jó, então a paciência aqui é um trecho também bastante interessante. E aqui acho que é o último versículo, no capítulo... Não, ainda temos alguns versículos no capítulo 5. Sobre a maneira... de novo sobre a palavra, sobre nós tomarmos cuidados com os juramentos e sobre como que nós falamos. Nós não devemos jurar por nada, porque tudo está sob o controle de Deus e nós não temos controle sobre as coisas. Então, quando nós dissermos a nossa palavra, que ela seja certeira, o famoso sim, sim, não, não. Isso está no versículo 12. E logo nos versículos seguintes, o 13 e 14, e também os seguintes,
Ele vai falar de oração e, na verdade, eu vejo isso muito como comunhão também. Os irmãos estarem orando uns pelos outros, se alegrando quando os irmãos se alegram, estar atendendo os irmãos quando eles precisem, né? Então, fala ali dos presbíteros que são chamados para fazer uma oração, ungindo com óleo para buscar a cura. E logo na sequência, nos versículos 15 e 16, fala que a oração salvará o enfermo. A oração pode muito em seus efeitos. Uma tradução mais famosa diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Na NAA diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então nós devemos estar em comunhão, devemos estar orando pelos irmãos, atendendo os irmãos e orando uns pelos outros por nossos pecados e por nossas... enfim, pela nossa caminhada, né? Estamos juntos orando e abençoando uns aos outros. Bom, então é isso. Nós fizemos aqui um tour bastante longo, né? Diferente dos nossos devocionais, mas falamos sobre muitos versículos nos 5 capítulos do livro de Tiago. Eu espero que tenha sido edificante para você. Eu sei que foi um pouco diferente, pode ter sido um vídeo um pouco longo, mas aqui sempre incentivando você a conhecer um pouco mais da palavra. Deixa aí sua opinião, seus comentários, se você achou melhor ou pior do que o formato anterior, mas na dúvida aqui de tantos assuntos para trazer no livro de Tiago, eu fiz um resumão das orientações e sugestões importantes, interessantes que tem nesse livro que eu gosto tanto da Bíblia Sagrada. Combinado? Então é isso. Eu agradeço você que acompanhou até aqui, espero que tenha sido edificante. Nós aguardamos a volta de Jesus. Enquanto isso, nós seguimos abençoando e sendo abençoados.